Olá pessoal, estamos no Museu Casa Hansen Bahia e hoje faremos uma visita mediada conhecendo os passos que Hansen trilhou no Brasil e como sua composição artística chegou até esse lugar. Vamos lá? Aqui nós temos as primeiras obras de Hansen Bahia e um fato muito interessante que como Hansen nasce artista, né? Hansen foi bombeiro durante a Alemanha nazista, né? E quando inicia a guerra, Hamburgo foi bombardeado em 1943. E Hamburgo ele sofreu, né, com esse bombardeio e narra a história que morreram em torno de 40 mil pessoas. E Hansen teve que recolher os corpos dessas 40 mil pessoas durante esse bombardeio. E isso fragilizou ele muito, a ponto dele se tratar, segundo Rudolf Bayer, no manicômio. E por incentivo de uma enfermeira, Hansen começa a pintar as suas primeiras obras. Então, essas obras aqui remontam esse cenário de dor, um cenário de drama, de 1943. Então, nesse caso aqui, essas são as obras mais antigas da Fundação Hansen Bahia. Aqui nessa vitrine nós temos as primeiras produções artísticas de Hansen, principalmente quando Hansen chega aqui no Brasil, né? Porque estamos falando aqui dessa transição entre Alemanha e Brasil, e quando Hansen chegou aqui, ele não chegou como artista formado, né? E aí, para se manter, ele vai trabalhar na editora Melhoramentos e ele vai iniciar a sua produção artística também voltada para esse segmento, que é o segmento de ilustrações. E nesse momento, Hansen vai lançar seu primeiro livro de cunho artístico, que foi o primeiro encontro com a arte. E nós não temos nesse momento aqui essa publicação, mas faz parte desse cenário. E uma importante obra também nesse período é o Drama do Calvário, que vai desencadear várias leituras que Hansen vai fazer acerca da Segunda Guerra Mundial. E ele inicia essa obra em 1950 e vai resultar num livro em 1952 com texto de Menotti Del Pitta narrando cada uma dessas gravuras produzidas por Hansen. E a gente tem essas obras agora em pintura, chamada O Drama do Calvário. Ela inicia neste quadro aqui, é o primeiro, ela segue uma ordem cronológica, né, a ser inspirada na Via Dolorosa de Cristo. E Hansen inicia uma Santa Ceia um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver, né? Então ali é uma Santa Ceia que remonta esse cenário voltado para a Segunda Guerra Mundial, e nós temos aqui uma Santa Ceia um pouco que hippie, né? A reunião dos discípulos, mas no olhar do artista. Uma outra obra muito importante dentro dessa leitura sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial é esse segundo quadro aqui. Por quê? Porque se nós percebermos, nós vemos aqui na lateral os trens que saíam dos campos de concentrações. E aqui nós vemos nesse primeiro plano aqui a figura do que simboliza o beijo da traição, o beijo de Judas. Só que o cenário é o cenário dos campos de concentrações. Nesse terceiro quadro aqui, nós vemos o King of Israel, que é o rei de Israel, preso, e as pessoas aqui como objeto de estudo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tinha vários estudos que mediam o tamanho do crânio, a dentição, as mãos, as orelhas, né? Porque os arianos, né, que foi encabeçado por Hitler, esse pensamento dos arianos, buscavam a raça pura. Então, aqueles que não correspondiam aos padrões estéticos, né, e eram descaracterizados como uma raça inferior. Essa obra ela diz muito. Então, se a gente se nós passarmos aqui uma exposição sobre cada um desses quadros, nós vamos encontrar vários elementos que dialogam com o contexto da Segunda Guerra Mundial, mas também que diz muita coisa hoje, principalmente quando nós olhamos para o panorama social do Brasil e do mundo, que ainda assim existe esse legado de cunho racista. Agora nós
vamos adentrar nesse cenário da xilogravura, porque a maior parte das obras que compreende o acervo da Fundação Hansen, ela se dá em xilogravuras. Então, esse momento de a gente termos um encontro com as primeiras obras de Hansen, as obras de pintura e as publicações, mostra o Hansen um artista muito plural, né, voltado para vários segmentos. Hansen ele foi poeta, cineasta, roteirista de filmes e novelas, professor da Escola de Belas Artes da UFBA, mas o seu maior legado em termos de produção mesmo se dá em xilogravura. Então essa aqui é uma obra que vai abrir esse cenário das xilogravuras aqui na casa, que é a Musa e o Impressor, onde a Musa de fato é Ilse, né, que foi sua terceira esposa, ele considerava como a sua grande musa inspiradora, o impressor Hansen Bahia. E aqui nós temos uma prensa que ele utilizou e adaptou para se tornar uma prensa de xilogravura. Também, tratando dessa questão da xilogravura, nós temos essa que não é uma matriz, na verdade, porque ele não fez uma impressão, mas ilustra um pouco desse cenário da xilogravura, que mostra Hansen Bahia e Ilse, né? E nós aqui iremos adentrar no quarto para conhecer um pouco da memória desse casal, Hansen e Ilse. Então aqui nós iremos conhecer um pouco da memória do casal Hansen e Ilse. Hansen e Ilse foram muito apaixonados, e aqui nesse quarto mistura esse cenário de amor ao percebermos essas fotografias que ilustram um pouco dessa relação entre Hansen e Ilse. E também um cenário de arte, porque aqui na cama nós temos algumas matrizes de xilogravura, né, que compõem essa paixão de Hansen pelas suas obras. E mais aqui nós temos fotografias da família de Hansen, de Ilse, e aquela moldura ali consta a família de Hansen Bahia. Inclusive Hansen aparece aqui, criancinha. Aqui no banheiro nós temos alguns objetos pessoais, inclusive escova de dente, aparelho de aparar barba, uma máquina manual de cortar cabelo, algumas loções da época, também utilizada por Hansen e Ilse. E aqui todo o banheiro com toda uma conotação especial da época, inclusive ladrilho hidráulico, uma banheira toda preparada para o casal. Antes de entrarmos no universo das xilogravuras, que são as maiores obras que compreende o acervo da Fundação Hansen Bahia, é importante destacar essa frase que tem toda uma conotação especial para quem visita a casa do Hansen. Porque, nas suas palavras, ele entende que tudo que ele era, ele devia à Bahia. E nada mais do que como mais sensato, dentro da sua perspectiva, era deixar essa casa para ser atrelada ao projeto da Fundação Hansen Bahia. Então ele disse que ele não gostava muito da Europa, que ele queria que as coisas dele ficassem aqui. E segundo Hansen, tudo que ele era, ele devia à Bahia, porque foi aqui que ele passa a viver de fato da arte a partir de uma série que nós vamos conhecer daqui a pouco, chamado Flor de São Miguel. Mas antes de falarmos da série Flor de São Miguel, é importante destacar a sua primeira xilogravura. Esse é um Cristo de 1946 e Hansen considera a sua primeira gravura. Então, a partir de 1946, vai iniciar esse legado artístico voltado para a xilogravura. Então, nessa parede aqui, nós temos as primeiras obras de Hansen Bahia. E já um ensaio dele se tornar Hansen Bahia. Por que um ensaio? Porque em 1943, ainda no início da sua produção, ele se descobrindo como artista, Hansen assinava nas suas obras como Karl-Heinz Hansen. E depois ele vai se tornar Hansen Bahia. Mas esse é um papo que a gente vai bater logo mais à frente. Então vamos conhecer a série Flor de São Miguel. Essa obra, Flor de São Miguel, ela compreende o período de 1950, precisamente o final da década de 50, quando Hansen encontra um pelourinho boêmio e poético do final da década de 50. E ao encontrar o bar Flor de São Miguel,
Hans ele disse que era de lá que ele colhia os motivos das suas xilogravuras, ao observar aquelas mulheres pretas. E detalhe, que o Bar Flor de São Miguel é um centro de prostituição, mas ainda assim era de lá que Hans ele colhia os motivos da sua xilogravura. E como resultado desse período, Hans ele vai lançar 3 publicações, sendo 2 iniciais de 1956 e 57 e uma edição de luxo, que apenas com 50 exemplares. E a partir desse período e precisamente a partir dessas obras é que Hans ele vai viver da arte, e é essa obra, Flor de São Miguel, que vai abrir portas para Hans expor no Brasil e no mundo. Tratando de xilogravura, também aqui nós temos na casa um painel de uma obra que tem uma influência muito grande do cubismo, de Pablo Picasso. E essa obra se chama Batalha das Amazonas. E aqui nós temos esse grande painel. Na verdade, ele é formado por várias matrizes que montam o painel Batalha das Amazonas.